Bom, gente, olha só, no programa de hoje vamos falar sobre a programação do Mês da Árvore, que é realizado aí pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Começou nesse fim de semana, vai até o fim do mês, uma série de atividades aí. Isso porque em setembro, além do Dia da Árvore, no dia 21, é celebrado uma série de outras datas relacionadas ao meio ambiente, né? O Dia da Amazônia, Dia do Cerrado, Dia Internacional pela Preservação da Camada de Ozônio, Dia Mundial pela Limpeza das Águas, Dia Mundial Sem Carro e em Defesa da Fauna. E no fim do mês, aí no dia 23, temos a chegada da primavera. Mas para falar um pouquinho sobre essa programação, as atividades previstas, eu converso agora com o engenheiro agrônomo e chefe do viveiro municipal, o Otton Arruda. Falando no viveiro, Otton, antes de a gente falar um pouquinho da programação, uma das atividades previstas aí é o viveiro itinerante, né, que vai percorrer a cidade distribuindo mudas e tudo mais. Fala um pouquinho dessa programação e também do viveiro itinerante. Bom, estamos agora então em setembro, estamos já numa série de atividades, né, relacionadas a, não é mais o Dia da Árvore, já ampliamos para a Semana da Árvore, e agora também temos o Mês da Árvore, né? Que são uma série de eventos voltados para a conscientização da população quanto aos benefícios da arborização e o que a gente pode ter de melhoria para a nossa cidade, ampliando elas, né? E uma dessas ações também, o que a população gosta muito, é o que a gente chama de viveiro itinerante. Por quê? Muitas vezes, aquela pessoa quer até plantar uma árvore na sua casa, quer promover uma ação de arborização, porém, ou não tem tempo, ou acaba morando muito longe do viveiro, né? Nós ficamos ali no Jardim Soraya. Então, o viveiro itinerante é uma das formas que a gente encontrou de levar a muda até a população, né? A cidade ela é dividida em 10 macro-regiões e, diariamente, de acordo com um cronograma já pré-determinado, nós vamos visitar essas 10 macro-regiões e abordar a população, né? O objetivo não é simplesmente distribuir mudas, e sim informar, dar dicas sobre como plantar, como cuidar e indicar qual é a melhor espécie mais adequada para onde ela pretende estar plantando. Começou já esse final de semana, como eu disse, dia 2, né, no sábado, que foi na região do Pinheirinho, né? E a partir do dia 18 começa uma outra etapa aí, região central, região do HB, depois dia 20, região da Vila Toninho, dia 21, Cidade da Criança, 22, região do Bosque, 25, lá em Talhado, 26, Schmidt, 27, região da Represa e, por fim, dia 28, região do Céu, lá no Cidadania. Como que é o viveiro itinerante? É um trailer? O que é exatamente? Isso. É toda uma estrutura? O viveiro itinerante, ele possui algumas das mudas que nós temos à disposição lá do viveiro, tá? Ele é um caminhão, no qual nós colocamos mudas de pequeno porte, médio porte, grande porte ou frutíferas. Elas estão agrupadas lá num caminhão, nós temos ali um cardápio, que a pessoa olha, observa como essa muda vai ficar quando crescer, e ela preenche ali um formulário, né, com o seu endereço, o nome completo, e pode retirar até 2 mudas de árvore. Então a gente vai com um caminhãozinho lá do viveiro, com toda a nossa estrutura, uma série de faixas, levamos também estaca, muitas vezes até um pouco de composto orgânico também, para que a pessoa já possa dar uma adubada na sua muda, né? E realmente, nós adiantamos a programação. Sábado agora nós estávamos lá na região do Pinheirinho, que foi a primeira região dessa 6ª edição. E foi muito bacana, estivemos lá no Dignidade, né? O pessoal do bairro lá foi muito acolhedor com a gente, teve uma alta procura. E o pessoal falava mesmo que, como é um bairro muito longe, o pessoal acaba não tendo dificuldade de buscar a muda. Então, nós já contabilizamos hoje, logo cedo, e foram doadas 125 mudas para a população para serem plantadas lá. E foi muito legal. Ao sair de lá, voltando, né, no sábado,
a gente já viu muita gente já plantando imediatamente a muda em frente à sua casa. Então, isso para a gente é muito gratificante, porque você está doando a muda, a pessoa está levando para sua casa, está plantando com sua família e com certeza ela vai estar cuidando e vai estar prosperando com o desenvolvimento dessa árvore, né? Esse plantio é fiscalizado depois? Você disse que pega o endereço e tal, tem uma fiscalização se a pessoa plantou mesmo ou não? Aí fica a critério de... Bom, nós contabilizamos sim, as pessoas, né, são moradores de Rio Preto, nós temos todas essas mudas catalogadas e colocadas num sistema. A qualquer momento a gente pode sim estar indo dar uma olhada, né? Mas a obrigação não é fiscalizar. Sim. Muitas vezes a gente pode estar fazendo algum trabalho científico, já sabendo que dia que aquela muda saiu do viveiro, quando que ela foi plantada, daqui a um ano como é que pode estar o tamanho dela. Muitas vezes a gente pode estar até registrando, cadastrando essa árvore para futuramente estar indo buscar sementes, né? Então o objetivo principal não é fiscalizar, e sim estar acompanhando e estar vendo fazendo alguns testes de qual que é a porcentagem de mudas que a gente doou e quais e quantas efetivamente foram plantadas e estão crescendo. Quais são as espécies que têm sido doadas pelo viveiro atualmente, Otto? Bom, nós estamos diversificando bastante as nossas espécies, tá? Porque nós estamos fazendo muitas parcerias com instituições de pesquisas e estamos verificando que Rio Preto precisa mudar bastante as espécies, né? Por exemplo, como nós temos muito aqui na cidade aquela espécie que é o oiti, mais de 65% é dela. E alguns estudos já demonstraram que algumas cidades já mais evoluídas de arborização, quando esse índice de porcentagem da mesma espécie supera 15%, a gente pode ter um problema com alguma praga, alguma doença, e nós perdemos quase toda a arborização da cidade. Então, nós estamos sempre diversificando as espécies, buscando agora intensificar e incentivar a população a conhecer árvores, principalmente nativas da nossa região, né? E também espécies adequadas para cada condição. Então, se é uma calçada estreita, com fiação, a gente pode estar indicando uma árvore de pequeno porte. Um exemplo muito comum é o resedar de jardim, a aroeira pimenteira, né? Se é uma condição que a gente já tem uma fiação compacta e uma calçada um pouco mais larga, podemos estar indicando aí um gama muito grande de espécies de médio porte, como a magnólia amarela, né? Como o jacarandá caroba e outras espécies. Se a pessoa existe um recuo do imóvel quanto à calçada e não existe fiação, existe um bom espaço para o crescimento radicular dessa planta, nós podemos estar indicando aí uma espécie de grande porte. Um dos mais preferidos pela população atualmente são os ipês, principalmente o ipê branco e o ipê amarelo. E também, se a pessoa busca ter um pomar na fundo da sua casa, ter algumas espécies para usufruir, para consumir, né? Nós indicamos também algumas espécies frutíferas, mas para serem plantadas internamente, como a pitanga, como a amora, como a acerola, a seriguela. São espécies frutíferas que ficam de um porte um pouco menor e que as pessoas, além de desfrutar da sombra, podem também consumir um fruto, né? Sim. Então, isso é muito interessante também. Da outra vez que você teve aqui, você disse que não é recomendado em calçada plantar árvore frutífera, né? Vamos lembrar por quê? Isso. Então, como a gente comentou, né? A gente recomenda que as pessoas plantem internamente as árvores frutíferas e não na calçada. Existem uma série de situações que não são adequadas. Por exemplo, uma árvore, imagina uma manga, uma jaca plantada na calçada, né? O fruto pode cair, pode causar acidentes, pode danificar carros, pode causar escorregões, né? E existem outra série de situações também, como, por exemplo, às vezes as pessoas reclamam que passam crianças e jogam pedra para derrubar um fruto, quebra o vidro da casa, né? Atira um pedacinho de pau, então consegue sofrer algum tipo de vandalismo. E também, dependendo da situação, quando essa árvore frutífera é plantada num bairro uma grande movimentação de caminhões, de ônibus, por exemplo, é muito elevada a possibilidade desse fruto estar contaminado. Então, por isso que a gente recomenda que não se consuma frutos dessas árvores plantadas em calçada, né? Então, se contamina por causa da fumaça. Contamina por causa da fumaça, pode ter resíduos, né,
dos escapamentos, né? Alguns metais pesados. Então, a gente recomenda que realmente as pessoas busquem plantar uma fruta no seu quintal ou em algum espaço que já é comum esse tipo de plantio pela população. Às vezes, alguma área verde tem mais o intuito de um pomar, né? Sim. Mas é muito interessante plantar no lugar certo, porque, inclusive, né, o mundo moderno, hoje em dia, até os frutos, quando caem no chão e não são varridos periodicamente, podem estar sendo acúmulo para alguns insetos e alguns animais peçonhentos que são considerados pragas urbanas, né, como, no caso, a leishmaniose. Então, tomar muito cuidado em relação aos frutos em área urbana. Legal. Fala do Oiti um pouquinho, que é a espécie dominante aqui em Rio Preto, mais de 60%, você disse. Por que Rio Preto optou, tem esse perfil do Oiti? Tem alguma explicação? Bom, isso é um fato muito cultural e histórico, né? A região do Noroeste Paulista planta muito essa árvore. Essa árvore ela é nativa do Brasil, mas ela não é comum, não é nativa da nossa região. Ela é mais da região amazônica, né? E foi trazida essa espécie para a nossa região e ela se disseminou bastante, porque ela é uma árvore que produz bastante semente e é uma árvore de crescimento muito rápido. Então, ela caiu no gosto popular. Há um tempo atrás, tínhamos a canelinha, tínhamos a sibipiruna, né? E dos últimos 10, 15 anos, o Oiti teve esse crescimento muito grande. Ela é uma árvore muito interessante, uma árvore muito bonita, ela dá uma sombra muito boa, ela tem uma forma globosa, mas qual que é a grande limitação? Ela é uma árvore de grande porte. Ela é de grande porte, né? Você olha nos livros científicos, fala que ela é uma árvore que pode atingir mais do que 20 metros de altura. Então, essa árvore deveria ser plantada em local onde não há restrição, onde não há fiação, onde haja calçada larga. Mas isso não ocorre. Então, ela, às vezes, por desconhecimento, por falta de informação, a população planta essa espécie em lugares embaixo de fiação e acaba se tornando até um problema, né? Acaba ficando aquela árvore demasiadamente podada, porque ela cresce um pouquinho, já entra em contato com a fiação. Cresce um pouquinho para o lado, entra em contato com a cerca elétrica. Cresce um pouquinho para o outro, obstrui uma placa ou uma placa solar, né? Então, ela é uma árvore muito bonita, muito interessante, mas precisa ser plantada de uma forma mais corretamente. Legal. Fala um pouquinho ainda mais da programação aqui, que além do viveiro itinerante, vai ter uma série de ações aí, como plantio de árvores, né, Otton? Plantio na estação de tratamento de esgoto, na praça em frente ao Valquírias, ali no Jardim Itapema, no plantio Projeto Corredor Ecológico, no Lago 3 da Represa, e um plantio também do Muda, que é a Cidade Muda, que é aquela ONG. O que são esses eventos? Bom, além do viveiro itinerante, a prefeitura, né, vai estar apoiando uma série de ações de plantio, né? E um fato que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é limitar simplesmente aquelas ações populistas de, no dia da árvore, sair plantando um monte de árvore pela cidade. Alguns dias depois, ninguém cuidou e essas árvores todas morreram. Então, a gente busca fazer parcerias com ONGs, com sociedade civil, com grupos de plantio com responsabilidade compartilhada, no qual a prefeitura ajuda com a doação das mudas ou até preparo do local, mas desde que a determinada instituição não faça simplesmente o ato de plantar, e sim que plante menos, mas plante com qualidade e assuma a responsabilidade de cuidar. Então, o SEMAI vai estar fazendo um plantio, né, em uma área de reflorestamento deles, que eles já estão cumprindo uma série de passivos e arborizando toda a região ali próxima à estação de tratamento de esgoto, né? Vamos estar fazendo também uma parceria junto com uma empreendedora e junto com o pessoal lá do Instituto Valquírias, e vamos estar arborizando ali uma praça próxima à sede deles, no qual eles vão estar plantando e vão estar cuidando dessas árvores, vão estar fazendo ali uma série de trabalhos educativos com as crianças, né? E vamos estar também apoiando uma série de grupos organizados de plantio e manutenção de árvores, como no caso o grupo do Corredor Ecológico, o grupo do Muda, que é a Cidade Muda, o grupo do Salvando Verde, o grupo Plante. Todos esses grupos são formados a partir da sociedade civil, que simplesmente saiu do comodismo
e sai aos finais de semana, dedica o seu tempo livre para estar cuidando, para estar regando, para estar dando manutenção em árvores ao longo de todo o perímetro urbano aqui de São José do Rio Preto. Ô, Otton, quais dicas as pessoas devem observar quando plantam uma muda de árvore? Quais são os cuidados para evitar que essa muda venha a morrer, enfim, tem a estaca, né, me parece? Quais outras dicas que... Bom, antes do plantio, o ideal seria fazer uma análise do espaço onde você está, para que você consiga escolher a espécie correta. Então, verificar a presença de fiação ou de alguma estrutura ao lado que possa vir futuramente a prejudicar essa árvore. Então, sempre que você for plantar uma árvore, já imaginar como ela vai ficar daqui a 10 anos, e não no momento do plantio. Após a escolha da espécie correta, é abrir um berço, né, que é um buraco no chão, suficiente para que caiba o torrão e um pouco a mais, né? Então, se é um torrão de, por exemplo, 20 por 20, abrir pelo menos o dobro, 40 por 40, para que você consiga quebrar aquela camada compactada que o solo ficou muito duro. Você pode adicionar no momento do plantio um pouco de terra vegetal, um pouco de esterco, um material curtido, compostagem, para que você possa fertilizar um pouco mais aquele solo, para que essa muda cresça e se desenvolva mais rápido. Né? Então, no momento do plantio, adicionar algum material que possa vir a aumentar a fertilidade daquele solo, fazer o recobrimento da muda, não plantar ela nem muito funda, para não obstruir o colo, e nem muito rasa, para que parte do torrão fique exposto. Então, você fazer um plantio nivelado com o solo. Ao redor da muda, você pode sim fazer aí sim uma coroa, né? Que é um acúmulo de solo ao redor dessa muda, para que fique como se fosse uma pequena bacia para acumular água. Tá? Junto com o plantio, você pode colocar também uma estaca, que a gente chama de tutor, para que essa muda às vezes pode estar indo em direção oposta ou em algum sentido inadequado. Você pode estar tutorando essa árvore no sentido que você deseja. E também no final do plantio é muito interessante colocar uma cobertura morta, uma palha, uma grama podada no solo, para que você consiga tampar um pouco aquele solo do sol direto e diminuir a evaporação de água e molhar essa muda com pelo menos 20 litros de água por semana. E, se possível, esses 20 litros distribuídos ao longo da semana toda, né? Não tudo no mesmo dia. Pelo menos 3 vezes na semana está fazendo a rega dessa muda, pelo menos ao longo dos 3 primeiros meses, para garantir que essa muda se enraize e a partir daí consiga se desenvolver por conta própria. Virar uma árvore. O viveiro doa todos esses apetrechos, a estaca, o tutor, enfim, o material orgânico? Olha, de uma maneira geral, nós doamos principalmente as mudas. Nessa época da Semana da Árvore, uma época que tem mais procura, que a gente acaba tendo essa oportunidade de estar participando de programas como esse, que a gente consegue difundir a ideia da arborização, falar sobre árvore, a procura é maior. Então, nesse mês da árvore, especialmente, a gente vai ter condição também de estar doando ali um pouquinho de composto orgânico, tá? E uma estaquinha também, para que a pessoa possa estar plantando e garantindo o pegamento dessa muda. Então, como é um mês muito especial, né? É o mês que tem uma demanda alta, uma saída muito grande de mudas, a gente busca também fomentar cada vez mais o munícipe de Rio Preto a buscar essas mudas adequadas. Eu já vi gente que põe pneu em volta da muda e depois, quando a árvore cresce, fica aquele pneu esgarçado. É recomendado isso? Bom, não é recomendado, né? As pessoas colocam um pneu ou alguma proteção que seja uma certa forma de inibir, né, o crescimento do mato ou de mostrar que aquela muda está ali, né? O pneu não é adequado. Além de o processo dele, ele pode estar liberando algum produto. Como o pneu ele tem aquela coloração escura, ele absorve muita luz do sol, ele esquenta muito, ele pode estar favorecendo até a evaporação em demasia da água ali no solo. E como você falou, se ela ainda depois conseguir tirar o pneu, tudo bem, mas muitas vezes esse pneu fica, a região do tronco, do colo da árvore cresce e acaba sufocando a muda, né? Então, o ideal é que a pessoa faça ali com o próprio solo mesmo, com a enxada, uma baciazinha ao redor da árvore que fique de acúmulo de água. E, de uma certa forma, tá tirando todo o matinho invasor que cresce ali, que é uma forma de estar indicando
que a muda está ali, né? Que às vezes a pessoa planta e como fertilizou ali naquela região, nasce muito mato ao redor da muda. Então, às vezes, no momento de roçado, no momento de capina, a própria pessoa não vê que a muda está ali. Então, sempre manter aquela região limpa. Ali, né? Aproveitando o mês aí da árvore, como é que está, num geral, a arborização de Rio Preto? Como que você classifica? E queria que você explicasse um pouco também, até o Diário deu matéria esses dias, que Rio Preto teve uma queda no índice que mede lá o município verde-azul, eu acho, né? O que houve ali, Otton? Bom, vamos lá. Fala da arborização em geral, primeiro. Rio Preto é uma cidade bem arborizada, sim, comparada com cidades do mesmo porte na nossa região, mas ainda precisa evoluir muito, né? A gente nota que nós estamos plantando a semente. Quem andar por Rio Preto consegue notar a grande quantidade de novas mudas plantadas. Ou seja, a gente acredita que a gente ainda consiga melhorar em pelo menos em mais 20% a quantidade de árvores que hoje existem. Existem muitos espaços ainda livres para serem plantados. Existem muitas árvores que sofrem vandalismo, que sofrem podas drásticas. Então, muitas vezes, não adianta a gente falar só em quantidade. Dizer, olha, Rio Preto tem mais de 600 mil mudas de árvores. Mas como está a qualidade dessa árvore? Né? Muitas vezes essas árvores são indevidamente podadas em demasia. Então, nós somos uma cidade, nós temos uma cidade bem arborizada, mas como a gente nota no nosso clima, nós notamos na nossa qualidade do ar que ainda precisa de mais. Então, precisamos sim melhorar. E se cada um fazer um pouquinho, se cada um plantar uma árvore na frente da sua casa, imagina que corredor nós iríamos ter, né? Sim. Então, mais vale cada pessoa se esforçar e plantar uma do que, às vezes, o poder público plantar 1000 mudas de árvores e muitas vezes essas mudas serem vandalizadas, serem quebradas, destruídas e a gente perder, né? A gente está num processo aí de vários plantios de grandes áreas, né? Como você disse, o do SEMAI, tem lá o do IPA. Esses grandes plantios, eles funcionam? A gente até teve uma audiência pública, uma reunião entre meio ambiente e vereadores que debateu. Planta muita muda, aí acaba pegando fogo, mata tudo. Vale a pena investir nesse sistema? Com certeza, né? Muitas vezes, esses plantios são feitos ou financiados, né, para cumprir uma série de passivos ambientais. Então, muitas vezes, do mesmo jeito que quando a pessoa corta uma árvore, ela precisa repor, os órgãos públicos também. Então, muitas vezes junta-se uma grande quantidade de passivos e faz um grande reflorestamento. E esses reflorestamentos são essenciais, principalmente, né, quando são feitos em áreas rurais, em grandes quantidades, forma-se uma enorme floresta, um grande maciço, onde acaba atraindo, primeiramente vem as árvores, depois acaba vindo os animais, os insetos. De uma forma geral, a gente está trazendo de volta, recuperando aquele fragmento de Mata Atlântica ou de Cerrado que foi perdido. E isso é essencial para a nossa cidade. Nós devemos fazer na área urbana, cuidar, né, das nossas áreas verdes e das arborizações de frente aos logradouros, e nas áreas periféricas, nas áreas próximas às APPs, né? Temos muitos córregos urbanos, todas essas áreas precisam ser muito arborizadas, com certeza, para diminuir a questão de assoreamentos, de a mata ciliar mesmo, né? Questão de erosão urbana. Isso é muito importante para reduzir principalmente até o fato de enchentes, né? Quando mais a gente tiver cobertura vegetal, mais a chuva cai lentamente sobre a copa das árvores, essa água vai infiltrar lentamente e maior é a absorção do lençol freático. Então, quanto mais árvores, mais florestas, mais APPs nós estivermos recuperando, nós vamos estar fixando também a água na nossa região. Então, plantar árvores é plantar água também. Muito bom. Estou conversando com o engenheiro Otton Arruda, gente, sobre o mês da árvore, aí toda uma programação, uma série de atividades. Se você quiser acompanhar certinho todas as atividades previstas, pode entrar no site da prefeitura aí, que é o riopreto.sp.gov.br. Ô, Otton, eu perguntei do ranking lá do município do selo verde-azul lá, por que Rio Preto, que já foi campeão, em primeiro lugar, teve essa queda nesse ranking?
Bom, primeiramente, houve uma grande mudança em toda a metodologia de classificação, né? E um fato que a gente vem notado também é que Rio Preto vem se tornando cada vez mais um polo urbano muito intenso, né? E a quantidade de veículos que existem na cidade é muito grande, e isso vem trazendo também mudanças na qualidade do ar, né? É, saiu esses dias que em Rio Preto existe praticamente quase um carro por habitante. É um dos maiores índices per capita do país, né? E conseguir neutralizar a quantidade de CO2 liberado mediante plantio de árvores, deveríamos plantar muito mais árvores. Então, existem uma série de aspectos ambientais que precisam ser melhores vistos, né? Nós já temos uma das melhores qualidades de água, a melhor qualidade de esgoto tratado, realizamos uma série de cumprimento de passivos, de plantios, mas ainda existem alguns itens, né, que precisam ser melhorados, em questão da destinação dos resíduos e principalmente na melhoria da qualidade do nosso ar. Muito bom, gente. Tá, então, o Otton Arruda, lá do Viveiro Municipal, engenheiro agrônomo, falando aí da programação do mês da árvore, que começou no dia 2, sábado agora, e vai até o dia 29 de setembro, com o Viveiro itinerante passando pelas 10 regiões da cidade. No dia 21 vai ter um grande plantio na praça em frente ao Instituto Valquírias. Depois, no próprio dia 21, plantio de árvores lá na ETA, estação de tratamento, na ET, né, estação de tratamento de esgoto. Dia 24, plantio no projeto Corredor Ecológico, no Lago 3 da Represa, lá em frente aos Damas. E ainda um outro evento com o Muda que a Cidade Muda, ainda a definir a data. Tom, quero te agradecer mais uma vez pelas informações. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí, fica à vontade. Bom, só queria agradecer e dizer que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, do Viveiro Municipal, está sempre de portas abertas, à disposição para sanar dúvidas, para esclarecer, para trazer informação e colaborar e estar lutando aí diariamente para que nós consigamos melhorar a qualidade da arborização da nossa cidade e que nós consigamos nos tornar, sim, em pouco tempo, a cidade mais arborizada da região e com melhores qualidades de vida. Duas coisinhas rápidas, falou do viveiro, ele fica aberto, é só chegar lá, quem quiser pegar uma árvore, tem que agendar, como é que funciona? E também, se vocês fazem algum tipo de palestra, escola que queira, enfim, palestra, informações sobre plantio de árvores, mudas, se vocês têm esse trabalho. Sim, temos sim. Bom, o Viveiro Municipal fica ali na Avenida Sabino Cardoso Filho, número 2850, ali bem perto da Ponte Estaiada, ali próximo aos Damas. Nós ficamos abertos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Qualquer morador de Rio Preto, levando um comprovante de residência e um documento pessoal, a qualquer momento, sem agendamento, pode estar passando lá e retirando a sua muda. E sim, o Viveiro Municipal também, como toda a Secretaria do Meio Ambiente, realiza uma série de trabalhos. Muitas vezes a gente faz alguns trabalhos de plantio com as crianças em escolas, realizamos alguns trabalhos de educação ambiental, tá? Questão de estar explicando também a compostagem, todos esses aspectos mais voltados aos 17 objetivos de sustentabilidade, né? E voltada à parte ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente está sempre aberta para informações, palestras, dicas. Estamos sempre à disposição. À disposição. Maravilha, Otton, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí e vamos torcer para Rio Preto cada vez mais arborizado. É isso aí, até para amenizar esse nosso clima, que o calor agora, pelo jeito, vai vir com tudo.